Você pode ficar de pé? Vamos ler juntos a palavra do Senhor, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no meio dos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Pai, que segurança nós temos, ó Pai, de saber, Deus, que o Senhor é um Deus presente, ó Deus, que o Senhor está conosco, ó Pai, ó Deus, que o Senhor é o nosso pastor, ó Deus, e de nada nós teremos falta. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus onipresente, ó Deus, o Senhor é o Deus que nos sustenta, ó Pai, o Senhor é socorro bem presente, ó Pai, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da perseguição. Ó Deus, o Senhor é Deus presente, é Deus conosco. Obrigada, Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, esse momento aqui, Pai. Ó Deus, essa palavra, Deus, que vai ser ministrada. Ó Deus, que essa palavra venha mesmo, Deus, cair, Pai, em um terreno fértil. Ó Deus, e venha produzir frutos. Ó Deus, e frutos que permaneçam. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, flua, Deus, a tua palavra que é viva. Ó Deus, que é poderosa. Pai querido, nós anulamos, ó Pai, todo o projeto das trevas. Ó Deus, contra as nossas vidas, ó Pai. Contra, Pai, ó Deus, esta reunião. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja, Pai, o centro aqui neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Deus, a palavra rema. Ó Deus, a palavra de revelação. Ó Deus, a palavra, Pai, vinda do trono do Senhor para os nossos corações nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema dessa ministração é confiança nas adversidades. Esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá. E acredita-se que esse salmo foi escrito durante o cerco a Jerusalém por Senaqueribe. Senaqueribe, naquela época, quem era o rei era
Senaqueribe vinha com um grande exército. E lá em 1 Reis 19:35 diz que o anjo do Senhor, depois de toda essa situação que aconteceu, o Senhor trouxe a vitória sobre o seu povo. O Senhor ouviu a oração do seu povo. E o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. Amém? Esse é o Deus a qual nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Amém? O grande El Shaddai, o Deus que tem todo o poder sobre terra e céus, o Deus que tem o comando, que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? E este salmo, ele inspirou Martinho Lutero a compor o hino Castelo Forte. Quem conhece esse hino? Castelo forte é o nosso Deus. Eu escrevi aqui um pouco, né, do hino que diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com o seu poder defende os seus, lá na luta e na fraqueza. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Amém? A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. Ah, se não fosse o Senhor na nossa vida. Ah, se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos? Estamos sim perdidos se não fosse o nosso Deus, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Amém? Todos nós passamos por momentos de adversidades, momentos difíceis. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceríamos. Aleluia! Mas é tão importante quando nós temos o Deus de Jacó como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como é tão importante como quando nós servimos e entendemos que nós estamos cobertos. Lá no Salmo 91 diz que a sombra, aquele que habita a sombra do Onipotente, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nesse salmo, né? Aqui até o versículo 3. Tem 3 coisas aqui que Deus é. Deus é refúgio, Ele é proteção. Amém? Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso porto seguro. Amém? Amém.
Gente, se a gente for fazer uma retrospectiva, e eu fico assim, meu Deus, quantos livramentos o Senhor tem trago. Quantos livramentos o Senhor tem trago para a minha vida. E eu creio, né, que Ele tem trago também para a sua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus, nós estamos cobertos. O Salmo 91 diz: aquele que habita. Então existe aqui um requisito para você ter essa proteção do Altíssimo. Você precisa habitar à sombra do Deus Todo-Poderoso. Você precisa estar debaixo do seu governo. Amém? O reino de Deus é o governo de Deus, e você precisa fazer parte do reino de Deus. Amém? Aleluia. Você precisa realmente se submeter ao seu governo. Aleluia. Aleluia. E as promessas do Senhor nas nossas vidas, elas são, né? Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na minha e na sua vida. Deus é o nosso refúgio e Ele é fortaleza. Amém? Aleluia. Ele é o nosso Deus forte. Amém? Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amados, nós não temos que temer. Não sei se você está entendendo. Nós, como cristãos, às vezes a gente lê a palavra, mas nós precisamos realmente nos posicionar. Amém? Nós precisamos tomar posse e crer que o Deus Altíssimo, Ele é forte e poderoso nas batalhas. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Não há ninguém como o nosso Deus. Amém? Aleluia! Ele tem todo o poder sobre o principado, sobre o potestade, sobre todos os demônios. Ele é poderoso nas batalhas. Tem tanta gente que dá tanta ênfase ao capeta e fica, né, cheio de medo, de temor. Aleluia. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Em Deus. Você Amém. sabe como que você, né, vai fazer o inimigo fugir de você? A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. E como ele vai fugir? Quando você resiste. Como quando você é um cristão autêntico, verdadeiro. Quando você está caminhando em santidade. Amém. Quando você faz escolha por Jesus. Quando você renuncia às práticas, os padrões, os valores deste mundo, você está resistindo Satanás e ele vai fugir. Amém. Amém. Porque ele não tem nenhum poder sobre a sua vida e nem sobre a minha Em nome de vida. Jesus. Glória a Deus. Porque nós estamos debaixo da cobertura de um Deus que é poderoso, que é o nosso refúgio, que é fortaleza e que é socorro, bem presente nas tribulações. Eita Jesus! Ele é um Deus bem presente. Bem presente.
Aleluia. Bem presente. E às vezes nós não entendemos, né? Muitas vezes nós lemos a palavra, nós precisamos viver a palavra. Porque às vezes na hora das tribulações, e às vezes, em vez da gente correr para o Senhor, a gente começa a fazer tantas coisas, né, que desagrada a Deus. A gente começa a ir procurar em tantos lugares. Deus presente em todos os momentos da nossa vida, nos mínimos detalhes. Amém. Nos mínimos detalhes, amém? Amém. Deus, Ele se importa conosco nos mínimos detalhes. Lá no Salmo 23, versículo 4 diz: Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Aleluia. Que segurança que nós temos quando nós nos refugiamos, quando nós corremos para o Senhor, como nosso auxílio, como nosso socorro bem presente. Eu não sei você, nos momentos difíceis, nos momentos de crise, o único lugar que eu quero estar é nos pés do Senhor. Porque só Ele, só o Senhor, Ele conhece. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139, o Senhor Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E que a palavra ainda não chegou à nossa boca. E o Senhor Ele sabe. E o Senhor Ele nos conhecia quando nós ainda éramos uma substância sem forma. E no seu livro foram escritos todos os nossos dias, escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Aleluia! Deus tem um grande propósito para cada um de nós. Deus sonhou comigo e com você. Amém. E no livro dele está escrito sobre nós. Amém. Aleluia, Jesus. Nós precisamos realmente buscar no Senhor. Aleluia. Nesses momentos de crises, nesses momentos de tribulação, nesses momentos difíceis, precisamos ir aos pés do Senhor. Amém? Amém. Você pode buscar, né, um pastor, um líder, uma pessoa de confiança, para te aconselhar, para te ajudar nesses momentos difíceis.
Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Aleluia. Mas Deus usa, Deus usa, os pastores, líderes, para te ajudar nesses momentos. Talvez você não está conseguindo sozinho, mas Deus usa os seus ministros, amém? Aleluia, para te ajudar na caminhada. Por isso você precisa buscar nos lugares certos, amém? As pessoas certas. Você não pode ficar contando, tudo da sua vida, para pessoas que não vão estar orando com você, que não vai estar te apoiando. Você precisa realmente, Por isso que eu falo da célula. A célula é um grupo pequeno onde você tem essa oportunidade de compartilhar, dos irmãos estarem ali orando com você nesses momentos difíceis. Por isso que a palavra de Deus diz que antes de serem dois do que um, porque quando cai, um levanta o outro. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Aleluia. Na caminhada cristã, nós precisamos estar juntos. Amém. Tem pessoas que querem caminhar sozinha e depois embaraça tudo, e aí não consegue, e aí é complicado. Por isso você precisa estar junto, amém? Aleluia. 4 momentos aqui nesse salmo que fala que nós não devemos temer, amém? Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que os montes, aí versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. É o ponto. E o segundo, que os montes se abalam, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que a terra mude, amém? Se transtorne, ainda que a terra mude e os montes se abalam, ainda que as águas tumultuem, tudo virou um caos, está tudo fora do lugar. Uma enfermidade que chega, um desemprego, a perda de um ente querido, situações e situações que tentam nos abalar e nos tirar do propósito. Aí você fala, puxa vida, aí parece que vira aquela bagunça, está tudo bagunçado. Mas Deus é Deus que põe ordem no caos, amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ainda que os montes se abalam, ainda que as águas tumultuem e espumejam, na sua fúria os montes se estremeçam. Aleluia. E aí nesses momentos, às vezes muitas pessoas começam bem na caminhada,
Mas quando vem ali as circunstâncias adversas, a primeira coisa é esfriar na fé. Gente, o que eu tenho visto, né, com experiências mesmo, né? A pessoa, ela começa a parar de congregar, ela começa a parar de dizimar, ela para de servir na igreja e de repente você vê a pessoa para longe. São pequenos sinais que, se não forem corrigidos, pode levar ao afastamento. Pastor Márcio, ele sempre dizia que é a última gota que faz a água derramar. Existe ali, né? Vem a primeira gota, a segunda gota. São situações que vão acontecendo no dia a dia e você começa a relaxar. E você começa, e eu vejo isso muito claro, de pessoas que param de congregar, às vezes vem no culto uma vez no mês, ou nem uma vez no mês mais, vai se afastando cada dia mais, não quer participar de um grupo pequeno. Ainda que pode acontecer o que for, amém? Aleluia, pode acontecer a situação que for, o meu coração, ele permanece firme no Senhor, amém? É claro que nós somos humanos e tem situações que vai mesmo trazer desequilíbrio, vai trazer frustrações, mas a minha fé, a minha esperança está no Senhor. E aí cada dia mais eu preciso, em vez de afastar, eu preciso me achegar mais e mais, amém? Porque só no Senhor nós vamos sendo sustentados. Só o Senhor, só nele que nós vamos encontrar o socorro, o refúgio. Aleluia! Não queira ficar longe dessa cobertura do Deus Altíssimo, amém? Ele pode pôr fim a todas as situações. Deus pode mudar história. Aleluia, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Ele continua sendo. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Ele é o Deus imutável. No Senhor não há mudança, nem sombra de variação. Amém. Ele não muda, Ele continua o mesmo Deus. Às vezes somos nós que mudamos, nós que perdemos o foco, mas o Senhor, Ele continua o mesmo Deus. Aleluia. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, e a terra se dissolve. Amém. Ele é o Deus soberano. Ele é o grande
sobre todo o universo. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui nesta noite, amém? O Deus que tem todo o poder sobre todo o universo, Ele governa sobre todo o universo. Ele tem o governo do universo em suas mãos e nada foge do seu controle. Aqui fala de um tempo futuro onde Deus restaurará todas as coisas. Oh, glória. Mas as águas do Senhor são acessíveis a todos que desejam beber do seu rio. Amém. Rio de cura e rio de vida. Amém. Aleluia. E os rios do Senhor estão aqui neste lugar. Você crê? Amém. Eu creio. Esse rio de vida, este rio de cura está aqui neste lugar. Basta você se levantar e dizer, como diz aquela música, né, da Ana Paula: eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. É uma posição nossa. Os rios do Senhor já estão acessíveis. Glória. Oh, Deus. Oh, Basta nós falar: Senhor, eu quero beber, Pai, dos teus rios. Sacia, Deus, a minha sede. Sacia, Deus, a minha fome. Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero experimentar coisas novas. Às vezes nós estagnamos na nossa caminhada. Mas Deus deu valor. Prossigamos em conhecer o Senhor. E Deus fala para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Precisa gerar em nosso coração uma insatisfação. Amém? Eu tenho uma insatisfação no meu coração de querer mais. Amém? Você precisa ter essa insatisfação no seu coração de querer mais. Amém? Aleluia. De ver mesmo os sinais, as maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor. Amém? Acontecendo hoje, nos nossos dias. Nós não podemos nos acomodar. Aleluia. Mas essa insatisfação é para que a gente possa romper, amém? Romper e conquistar mais, amém? Aleluia. E avançar mais. Nos tirar do lugar de conformismo, do lugar que está tudo bom, né? Está maravilhoso. Às vezes a gente precisa ser sacudido para o mais de Deus, aleluia. Para que Deus tem para nós é algo maior, amém? amém. E está acessível a cada um de nós. Na palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores. Então, o que está faltando? Você precisa acessar, amém? Você precisa acessar. Ir além.
sair do lugar comum, amém? Aleluia. Queridos, o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui em oração 24 horas. Toda semana. Depois a gente vai estar 24 horas aqui presencial. Porque nós não queremos conformar. Porque nós sabemos que vem do Senhor, amém? Amém. Tudo vem dele. Amém. Por isso nós estamos acessando. Estamos acessando, amém? Amém. Porque nós queremos ver acontecer no físico. Precisamos acessar. Às vezes situações está tudo tumultuado. E você precisa realmente se posicionar como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor, amém? Você precisa ser inconformado com a situação. Não é isso que o Senhor tem para você. Não é esse poço. Saia desse poço, saia desse buraco. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor te fez para voar, amém? Amém. Aleluia. Não para viver nesciscando como galinha. Mas o Senhor te fez para viver como águia, amém? Aleluia. Amém. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando os recursos deste mundo cessam, podemos contar com o agir de Deus. E o mais importante é que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você precisa, nós precisamos ter essa convicção que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Glória a Deus. Precisa de uma presença mais importante do que a presença do Deus Altíssimo, amém? Você precisa ter, nós precisamos ter essa convicção que o Senhor dos Exércitos está conosco. E se Ele está conosco, eu preciso descansar o meu coração nele, amém? Eu preciso confiar. A palavra de Deus diz que não é para nós andarmos ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, o que nós temos que fazer? Colocar diante do Senhor em oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma disciplina. Não andeis. Gente, a palavra de Deus tem tudo, né? Para nós termos uma vida bem sucedida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas o que nós temos que fazer? Você está ansioso, mas você tem que mudar o foco. O foco, eu vou em oração, amém? Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar direção.
Eu vou no altar do Senhor. Amém? Amém. Eu estou vendo aqui a Ana, né? A Ana, a mãe de Samuel. Ela estava com a alma aflita, porque ela estava sendo humilhada pela sua rival, né? Porque ela não tinha filhos e ela estava sendo humilhada. E ela, com angústia de alma, ela clamou ao Senhor. Eli, né, o sacerdote, achou até que ela estava embriagada, de tanto que ela lhe clamava, suplicava, chorava diante do altar do Senhor. Mas depois daquele momento, depois daquela súplica, o seu semblante já era diferente. E a resposta ao milagre aconteceu. Porque ela confiou no Senhor. E ela tirou do seu coração toda a sua ansiedade. E ela depositou nas mãos daquele que pode transformar toda e qualquer situação. E a oração, ela é a chave, amém? É a chave que nós precisamos. Se você está com uma causa que você julga impossível, a palavra de Deus diz que para o Senhor nada é impossível. A palavra de Deus diz: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Está lá em Gênesis, né? Quando Sara, uma mulher de 90 anos, deu à luz ao seu primeiro filho. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há nada que o Senhor não possa fazer ou realizar. Amém? Tem três, né? O Senhor responde sim, não ou espera. E às vezes essa espera, muitos têm realmente, como diz, né? Nadar e morrer na praia. Às vezes a espera, muitos não têm conseguido, né? Esperar. Lá no Salmo 40 diz: confiei no Senhor. Confiei o quê? Pacientemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes a questão é você confiar e esperar. Amém? Mas o Senhor, Ele vai responder sim, não ou espera. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Existe presença mais poderosa? Ele chega quando o diagnóstico do médico diz: não tem mais jeito, agora é só um milagre. Quando o médico chega e diz: não tem mais jeito. Mas o Deus é Deus Todo-Poderoso, amém? E Ele pode transformar. Você confia? Amém. Se Deus tem propósito de cura, Ele vai curar, amém?
pode impedir o agir de Deus. Vinde contemplar, versículo 8, vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes a gente anda agitado, de um lado para o outro, coração agitado, estressado, sem paz, sem esperança. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o seu coração. A palavra de Deus diz lá no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É tão interessante que Deus, ele não vai agir enquanto o nosso coração estiver em turbulência, enquanto o nosso coração estiver agitado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então precisa haver uma entrega e uma confiança. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor e eu preciso confiar no Senhor. Quando a crise chega, como você tem enfrentado? Pensa aí um pouquinho. Quando a crise chega, como você tem enfrentado? É nesse momento que precisamos correr para os seus braços de amor, nos refugiar no Deus Todo-Poderoso. Tem um punho que diz: aquieta minha alma, né? Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir a tua voz. Aquieta minha alma. Muitas vezes nós precisamos aquietar a nossa alma. Aleluia, para que o Senhor venha agir, amém? Aleluia. E confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Que você possa nessa semana continuar meditando nesse salmo. Que você possa realmente entregar ao Senhor tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está tirando a sua paz, tirando o sono. Tem pessoas que nem dormem direito por causa da ansiedade do coração. Salmo 4, né? Em paz me deito e logo pego o sono.
sono, porque o Senhor, Ele me acolhe. Amém? Glória a Deus, essa é a segurança que nós temos nele. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor é santo, Ele é soberano, amém? Você vai declarar isso com todo o seu coração. Ele reina desde antes da fundação do mundo. Senhor, Tu és soberano, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Nosso Deus
eu te quero na minha vida. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Eu que andei nos teus caminhos, mas me afastei. Mas nessa noite eu quero me reconciliar com o Senhor, sabendo que só o Senhor é a fonte da vida eterna. Só o Senhor pode transformar a minha vida, tirar esse vazio do meu coração, me dar uma vida com significado. Por isso eu abro meu coração nessa noite e te peço, Jesus, me perdoa por ter andado afastado, por ter andado longe, mas nessa noite eu volto aos teus caminhos, na certeza que o Senhor me recebe. Tem alguém nessa noite que faz essa decisão com Jesus? A decisão mais importante que a igreja esteja orando nesse momento. Você que diz: Senhor Jesus, eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Por você que já andou com Jesus, mas enfraqueceu na fé, mas nessa noite você entendeu que não existe outro significado, outra esperança, que não existe outro caminho que não seja Jesus. Tem alguém nessa noite que fez essa oração e quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou você que está afastado, mas quer reconciliar? Levanta sua mão no seu lugar, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer Jesus nessa noite, dizendo: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Tem alguém nessa noite? É só você fazer um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém? Eu creio então que todos aqui já fizeram essa decisão com Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar aqui, até pedir os pastores, né? Se você quiser, né? Conversar, uma oração, amém? Se você quiser uma visita, pode nos procurar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de bênção, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, famílias e todo o povo de Deus na face da terra. Dê um abraço, um aperto de mão aí do irmão do seu lado.